Falar um pouquinho sobre Pedro, porque Pedro ele é muito famoso na história, né? Como um grande líder da igreja, alguém que marcou tanto que você tem igrejas em homenagem, livros em homenagem. Mas quando a gente encontra, honestamente, o Pedro da Bíblia, a gente encontra um homem de contrastes e de contradições, de paradoxos. E acho que essa é uma das maiores coisas que nos aproxima tanto de Pedro, que nos faz assim, porque parece que às vezes alguns personagens da Bíblia nos assustam um pouco, porque parecem ter alcançado algo assim tão especial, né? E quando a gente olha para o Pedro, é tão a gente. Quando a gente encontra o apóstolo Pedro, é impressionante como alguns contrastes, algumas contradições, esses paradoxos que nós encontramos tão claramente em Pedro, porque foi um personagem bíblico tão exposto nos seus bons e nos seus maus momentos. Nem todos os personagens foram tão claramente expostos como Pedro foi, seja nos seus bons momentos, mas também nos seus momentos desafiadores, de forma que quando nós olhamos para os contrastes de Pedro, para as contradições de Pedro, é impossível não perceber que de alguma forma nós nos olhamos num espelho. Como não perceber, e na linha do que foi ministrado, um contraste entre toda a empolgação de Pedro, mas também toda a instabilidade de Pedro. Alguém tão empolgado, alguém de tamanha boa vontade para abraçar as boas causas, mas ao mesmo tempo alguém com tanta dificuldade de manter aquilo que ele conseguia, de se manter com aquilo que ele se empolgava tanto. Como não se lembrar, por exemplo, em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 28, quando Pedro, ao ver Jesus andando sobre as águas, disse: "Se for o Senhor, deixa-me ter contigo." E depois de Jesus, é o segundo homem que nós conhecemos na história que efetivamente andou sobre as águas. Mas um pouquinho de tempo depois, é o mesmo Pedro que tira os seus olhos de Jesus e começa a olhar para as ondas, começa a olhar para o caos ao seu redor e começa a afundar. E Jesus diz: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Essa contradição de acreditar tanto no momento ao ponto de se lançar a um mar revolto, para instantes depois focar tanto nesse mar revolto e afundar. Essa contradição, a empolgação de dizer: "Jesus, o Senhor não vai lavar o meu pé", aquela atitude de Jesus de demonstrar ali o que é o serviço, de tomar o lugar de um escravo. E Jesus: "Mas se eu não lavar os seus pés, eu não tenho parte contigo." "Então me lava por inteiro." "Não, mas também não precisa lavar por inteiro, porque você já está lavado pela..." Enfim, aquela empolgação, mas que parecia que em alguns momentos não levava a muito lugar, que não durava. Uma das coisas que mais estampam essa contradição em Pedro, você pega Mateus capítulo 16, nos versículos 17 e 18, os números aqui são importantes. É claro que esses números não estavam na Bíblia original, mas só para você perceber a proximidade da contradição de Pedro, em que em Mateus capítulo 16, versículos 17 e 18, ele fala algo sobre Jesus: "Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo", e Jesus olha para ele num verdadeiro elogio e diga: "É isso, Pedro, o Pai te revelou isso, o que você falou é verdade." E de certa forma reconhece que naquele momento Pedro foi altamente usado por Deus naquilo que ele falou. Aí você passa o versículo 18, aí você vai para o 19, para o 20, para o 21, chega no 22, Jesus começa a falar da morte dele. E Pedro começa: "Não, Jesus, tem dó de você, isso não vai te acontecer não." Aí Jesus vem e diz assim para Pedro: "Para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, e você é para mim pedra de tropeço." 5 versículos depois, alguém que foi altamente usado por Deus, foi altamente usado pelo diabo.
Se isso não é uma contradição, Dwight Moody chegava a dizer que parece que há sempre em nós material que o diabo acaba usando, encontrando algum material na nossa vida que acaba sendo útil ao inimigo. E nós olhamos um Pedro que no momento suas palavras são altamente usadas por Deus, mas que em outro momento, nessa contradição, nesse contraste, alguém cujas palavras estão sendo usadas pelo inimigo. A gente não percebe em nós essa contradição às vezes, de no momento percebemos que Deus nos usou poderosamente, seja as nossas palavras, as nossas atitudes, a nossa influência por meio dele, em que Deus fez algo por meio de nós, mas às vezes a mesma boca, a mesma pessoa, numa outra situação, acabou sendo um instrumento do inimigo para destruir, para atrapalhar, para confundir. E é aquilo que Tiago vai dizer: puxa, como é que pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Porque é o que estava acontecendo. Ele falou: não é correto que seja assim. Mas quem pode negar que em muitos momentos nós vivemos esta contradição de Pedro, em de sermos profundamente usados por Deus, mas também sermos usados pelo inimigo em algumas áreas da nossa vida. Mas se esse contraste da empolgação e da instabilidade já não fosse suficiente, Pedro também era cheio de uma outra contradição. A contradição entre a dependência de Deus e a autossuficiência. Quem aqui não se lembra do texto de João, capítulo 6, versículo 68, onde Pedro, depois que Jesus disse: vocês querem desistir, vocês querem ir embora, e Pedro toma a palavra e diz: Senhor, para quem nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Pedro aqui enche o seu coração numa expressão de dependência absoluta de Deus, como se ele dissesse: Jesus, sem ti eu não sou nada, sem ti eu não tenho vida, eu não tenho referência, eu não tenho significado, eu não tenho propósito, sou alguém apenas existindo na existência, mas não vivendo com propósito. Mas o mesmo Pedro, um pouco depois, em Lucas 22, 24, está discutindo com os discípulos para saber qual deles é o maior. E tudo sugere, quando você olha o contexto, os versículos seguintes, Jesus vai repreender especificamente a Pedro, dizendo que o diabo está querendo sondar a vida dele e peneirá-lo. Isso sugere que quem foi o escolhido como maior dos discípulos, ou quem iniciou essa discussão, foi o próprio Pedro, porque ele foi mais cobrado nessa discussão. Como alguém que no momento percebe sua total dependência de Cristo, seu total vazio existencial, sua total falta de propósito em si mesmo, momentos depois, está num grupo de 12, discutindo qual deles é o mais proeminente, qual deles é o mais importante, comparando currículos, para de alguma forma sentir que nele mesmo é alguma coisa. E será que nós não somos assim, amados? Como nós encontramos esse tipo de contradição em nós, em que há momentos da nossa vida, às vezes na noite do nosso quarto, ou em determinadas situações, que nós percebemos claramente que não temos nada, que não somos nada, que se Deus tirar nossa respiração no momento, acabou tudo, que no fundo nós temos dificuldades para tudo. E a gente fala: puxa Deus, se não for o Senhor na minha vida. Mas como há momentos em que nós nos enchemos também de um narcisismo, de um amor próprio, de um engano próprio, e nos vemos capazes de avaliar todos, de mudar todos, de resolver tudo, de solucionar todas as coisas, e de sermos os verdadeiros gurus da realidade, e de certa forma de acharmos que temos a saída para todas as situações. E nós flutuamos nessa contradição da empolgação para a instabilidade, da dependência para a autossuficiência. E esse é o Pedro. Como não encontrar em Pedro também o contraste entre a aparência e a realidade? Jesus, quando disse que os seus discípulos iriam abandoná-lo,
Pedro tomou a palavra, gostava de falar, gostava de chamar a responsabilidade para si no falar, e disse em João 13,37: Jesus, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei, por ti eu darei a minha vida. Puxa, que homem sensacional, que homem maravilhoso, que macho alfa, que fortaleza, que torre forte. E aí os soldados vêm prender Jesus em João capítulo 18, versículo 10, ele saca a sua espada e ataca o soldado do sumo sacerdote, o Pedro gladiador, o Pedro fortaleza, o Pedro aparentando ser um homem sem fraquezas, para momentos depois revelar tamanha insegurança, tamanho medo, diante de uma serva que se aproximou dele e disse: puxa, você andava com Jesus? Não, eu não. E diz o texto que ele chegou a praguejar e dizer: eu não conheço esse homem. Ou até um pouco antes, quando Jesus levou os seus discípulos para orarem com ele, para ajudá-lo no momento em que Jesus estava prestes a morrer, prestes a ser entregue por todos nós, e orem comigo, esperem aqui, eu vou até ali, mas orem comigo. E aí Jesus volta. É interessante que em Marcos 14, Jesus se dirige especificamente a Pedro, diz: Simão, você não pôde vigiar comigo nem uma hora? E ele caiu no sono. Aquele que daria a sua vida e que enfrentou os soldados por Jesus, também era um homem inseguro, também era um homem medroso, também era um homem fraco, que nega Jesus para uma serva, e que não é capaz de abrir mão de uma hora de sono pelo seu mestre. E toda aquela fortaleza era muito de aparência. Na realidade, por trás de toda aquela fortaleza também havia muita insegurança e fracasso. John Stott, que foi um pregador bastante importante, que já faleceu há alguns anos, comentando a carta de Paulo aos Romanos, quando Paulo expressa o seu conflito pessoal, no sentido de que parece que existem dois Paulos num só, onde um Paulo é aquele que quer o bem, quer desejar o bem, mas há um outro Paulo que não consegue realizar, há um outro Paulo que no fim das contas deseja o bem, mas acaba realizando o mal. Uma verdadeira contradição de Pedro, que quer desejar muitas coisas, quer ser muitas coisas, mas o seu realizar acaba sendo uma contradição com tudo aquilo que ele desejava. Matthew Henry, ele diz o seguinte: se eu pudesse encontrar com Paulo, eu diria: Paulo, que bem-aventurado tu és, ó abençoado homem que tu és, um favorito no céu, pai espiritual de milhares. Mas ele diz: mas o que eu encontro Paulo falando de si mesmo, quando ele olha para esta contradição de Romanos 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Amados, se nós olharmos honestamente para a nossa vida, para os nossos desejos, para os nossos anseios, eu posso falar por mim e pense por você, mas muito do que nós encontramos é contradição. A contradição entre a empolgação, mas uma instabilidade. A empolgação entre uma dependência de Deus, mas sempre numa crise de autossuficiência. A contradição entre uma aparência, muitas vezes exaltada, mas num esconderijo real de insegurança, de medo, de fragilidade. E por mais que muitas pessoas possam dizer sobre nós: bem-aventurado, que maravilha, que pessoa, que no fundo, o nosso coração também clama: miserável homem que sou, sob pena de negociarmos algo simples da nossa vida, que é a honestidade. Na honestidade percebemos que há em nós estas contradições que encontramos no nosso irmão Pedro, que Pedro somos nós, que as contradições de Pedro são as nossas. Um dos contos mais belos que existem,
Eu já trouxe há um tempo atrás aqui na igreja, de Dietrich Bonhoeffer, quando ele diz, quem sou eu? E uma das crises de Bonhoeffer, que ele diz que foi um alemão, um pastor alemão que morreu nas mãos de Hitler, porque discordava do sistema nazista, ele escreveu um conto dizendo, as pessoas quando olham para mim dizem, puxa, quanta coragem, quanta força, ele entra na prisão, parece que ele é o Senhor, quando ele está nas situações, ele parece estar sob domínio de tudo, mas ele pergunta, será que esse sou eu? E Dietrich diz, mas quando eu olho para mim, eu vejo alguém tão cansado, tão carente, tão fraco, precisando de afeto, precisando das pessoas, e ele diz, mas quem sou eu? Sou aquele? Ou sou esse? Sou um hipócrita diante das pessoas, e apenas real consigo mesmo? Ou sou ao mesmo tempo os dois? No final ele vai dizer, Senhor, Tu sabes quem eu sou, e a única resposta que eu tenho é, sou Teu, seja quem eu for. E esse Pedro, cheio de contradição, depois de negar Jesus, a terceira vez que ele nega Jesus, em Lucas capítulo 22, versículo 16, você tem o último olhar entre Jesus e Pedro, com Jesus ainda em vida, antes da crucificação e antes da morte. Um último olhar, depois de 3 anos caminhando junto, depois de 3 anos ali dividindo o pão, dividindo cada aspecto da vida de Jesus com os seus discípulos, o último olhar que marca este discípulo cheio de contradições, e o seu mestre Jesus, já é um Jesus ferido, já é um Jesus agredido, e já é um Pedro exposto, já é um Pedro que havia negado o seu mestre, e eles cruzam o olhar, e diz o texto que depois desse olhar, Pedro saiu e chorou amargamente. Com esse diagnóstico da contradição pessoal, o Pedro que acreditava ser muito mais do que era, e percebe ali o retrato verdadeiramente de quem ele era, e encontra nos olhos de Jesus esse amor ainda, mas ao mesmo tempo esse espelho que mostrou a ele que ele estava negociando o maior valor que ele tinha naquele momento. Pedro chora amargamente. Pedro percebe nesse último olhar de Jesus sobre si mesmo, antes da morte do seu mestre, o quão contraditório ele era, o quanto ele era um contraste ambulante, uma contradição ambulante. E eu acho que quando nós olhamos sinceramente nos olhos do nosso Jesus, e olhamos sinceramente para a nossa vida, nesses momentos de negação do nosso mestre, o que podemos fazer é chorar amargamente, no meio da empolgação, mas da instabilidade, no meio da dependência, mas da nossa autossuficiência, no meio da nossa aparência, mas da nossa realidade. Olhar o nosso mestre ferido por nós, é impossível não sermos cheios desse constrangimento que levou Pedro às lágrimas. Mas há uma resposta para esse constrangimento de Pedro, há uma resposta para esta contradição de Pedro, e há uma resposta para as nossas contradições, para estes nossos contrastes, para estes nossos 2 em 1, que muitas vezes nós encontramos. E a resposta de Cristo para Pedro é graça. A graça que foi cantada, a graça que um dia nos alcançou. E Jesus vai morrer, inclusive por Pedro, e vai ressuscitar dentre os mortos. E a primeira testemunha da ressurreição é uma mulher, Maria Madalena. E Jesus vai dizer às mulheres, depois que ele ressuscita, olha, diga para os discípulos que eu vou encontrar com eles. Mas uma das coisas mais interessantes que Jesus vai fazer é, diga aos discípulos e a Pedro que eu vou encontrá-los. Esse detalhe é muito rico, amados, porque de alguma forma, quando o convite chegasse para os discípulos, olha, Jesus quer encontrar os seus discípulos, Jesus sabia que Pedro ia concluir que ele já não era mais discípulo.
Porque o que Pedro se lembrava era do último olhar. Jesus me viu negando, Jesus me viu voltando atrás, Jesus me encontrou na minha maior contradição, ou seja, a minha carreira de seguidor de Jesus acabou. Mas Jesus faz questão em Marcos 16, 7 de dizer: dizei aos discípulos e a Pedro. E o texto diz, na versão de João, capítulo 20, versículos de 3 a 6, que quando a notícia chegou aos discípulos, 2 deles saíram correndo para o sepulcro. 2 deles, quando ouviram que Jesus estava vivo, de sandália, um jeito desconfortável, tinha aqueles vestidos grandes para sair correndo, você tinha que puxar aqueles vestidos longos para conseguir correr, mas que 2 deles saíram correndo desesperadamente ao sepulcro de Jesus, e um deles era Pedro. Pedro com os seus contrastes, Pedro com a sua contradição. Quando ele ouviu que Jesus ainda queria falar com ele, ele saiu correndo e descobriu que no coração de Jesus tem lugar para pessoas cheias de contradição, pessoas que pecam na coerência entre o desejar e o realizar, entre o querer e o ser, entre o parecer e o ser, entre o depender e ser cheio de si mesmo. Pedro aprendeu que existia lugar para pessoas fracas como ele. Eu fico imaginando, existe um quadro que inclusive está no nosso museu. O pintor, ele fez a expressão de Pedro e João que correram para o túmulo, e quando você olha esse quadro, você percebe ali o desespero de Pedro, e é possível imaginar o que foi o coração de Pedro, que tinha há 3 dias chorando e lembrando do olhar de Jesus, e lembrando na sua última memória daquela traição, daquela negação. E agora ele ouviu que Jesus está vivo. Imagina um homem correndo e pensando: será que eu ainda vou vê-lo de novo? Será que eu ainda vou poder conversar com ele de novo? Será que eu ainda vou poder consertar de alguma forma aquilo que aconteceu? Será que de alguma forma ele ainda pode consertar as minhas contradições? Mas se ele me chamou pelo nome, se mesmo na minha contradição ele ainda se lembrou de mim, queria me encontrar. Mas é interessante como em João capítulo 21, versículo 3, Jesus já ressurreto, o texto diz assim: Pedro decidiu pescar e disse: eu vou pescar. De alguma forma o Pedro não tinha se perdoado. Pedro ainda acreditava que a coisa já não era mais com ele, que ele tinha que voltar a ser o pescador que ele era antes, que tudo bem, Jesus de alguma forma o chamou, mas para ser discípulo mesmo, para ser alguém tão importante do grupo de Jesus, do círculo íntimo de Jesus, isso já não iria mais acontecer. Então tudo o que ele pôde expressar é: eu vou pescar. De alguma forma proclamando uma frustração, uma falência de si mesmo. Eu não sirvo mais como discípulo de Jesus, eu não sirvo mais como um seguidor de Jesus. Eu não sei se você já teve esse sentimento, querido, de que você não serve, de que você já pisou tanto na bola, e que sua vida é marcada por tantas contradições, dentro daquilo que você gostaria, daquilo que você é, dentro daquilo que você deseja, e dentro daquilo que realmente acontece, dentre todas essas contradições de Pedro e muitas outras que nós poderíamos elencar na nossa vida, e que talvez hoje nós pensamos como Pedro, e falamos como Pedro: vou pescar, vou ser um anônimo. Deus tem aí os seus que vão realizar as coisas, e meu papel é apenas existir. Uma das conversas mais lindas da Bíblia, em João capítulo 21, versículo 15, Jesus vai chamar Pedro para conversar.
Esse Pedro carregado de contradições. Eu imagino se fosse você e eu nessa conversa. O último momento a sós de Pedro com Jesus tinha sido Jesus apanhando e Pedro negando. E agora um novo momento a sós. Uma conversa. E Jesus vai dizer assim: Pedro, tu me amas? E no original esse texto ele tem detalhes muito ricos e muito interessantes. Quando Jesus diz para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele usa um verbo no grego que é o verbo agapau, que está ligado ao ágape, que via de regra na Bíblia é usado como um amor sacrificial, um amor completo. E Pedro, conhecendo as suas contradições, conhecendo que era aquele que vivia muito mais de empolgação do que estabilidade, que vivia muito mais de autossuficiência do que de dependência, que vivia muito mais de aparência do que de realidade, ele já não vai conseguir dizer para Jesus, de tão boca cheia: por ti darei a minha vida, por ti. E aí Pedro vai responder: Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que no grego é outra palavra. Pedro usa a palavra filéu. Jesus usa a palavra ágape. Pedro usa a palavra filéu, que colocada ao lado de ágape seria um amor menor. É como se Jesus dissesse: Pedro, você tem todo aquele amor por mim mesmo, que você até gostaria de ter, mas que você falou lá atrás que por mim você daria a sua vida. Aí Pedro vai dizer: Senhor, tu sabes que não é todo aquele amor. Tu sabes que eu te amo, Senhor, mas é um amor imperfeito. Mas é um amor, não é esse amor ágape, esse amor agapau, esse amor sacrificial. É um amor filéu. E Jesus repete de novo, porque foram 3 negações: Pedro, tu me amas? Mas antes de perguntar de novo, Jesus já dá uma pista e vai dizer: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Olha que coisa impressionante é esse texto, amados. Nós já estamos caminhando para o final dessa palavra, mas o que Jesus tem de mais precioso são as suas ovelhas. E ele diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, cuida daquilo que é de mais precioso para mim. De certa forma, Pedro, você ainda faz parte do plano, você ainda faz parte do projeto, você ainda faz parte de tudo aquilo que eu quero de você. E Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Jesus usa de novo agapau no original. E Pedro de novo responde com amor filéu: Senhor, tu sabes que eu te amo, filéu. É como se fosse: você me ama? Senhor, tu sabes que eu gosto de você. A tradução viva até da Bíblia, ela usa essa diferença. Jesus dizendo: Pedro, tu me amas? E Pedro respondendo: Senhor, tu sabes que eu gosto de você. Mas não sei se eu poderia definir isso como amor. E na última vez que Jesus vai perguntar no original, Jesus diz assim: Pedro, tu me amas, filéu? Agora Jesus vai usar o verbo que Pedro está usando. É como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, é só esse amor que você tem por mim hoje? E o texto diz que Pedro se entristeceu e disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo, mas que é esse amor ainda perto do ágape, menor. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. A primeira coisa que eu gostaria que você guardasse, irmão, é que as suas contradições não te excluem do projeto do Mestre. Como foi dito tantas vezes, Deus está trabalhando, a graça de Deus, o Espírito Santo está trabalhando, inclusive nessas nossas contradições. Mas o texto vai dizer algo precioso, no versículo 18, Jesus diz assim para Pedro: Pedro, hoje você é jovem, mas quando você for velho, vão te pegar pela mão, e vão te levar para um lugar que você não quer ir. E o texto diz: e isso falava Jesus acerca da morte com a qual Pedro iria glorificá-lo. É como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, hoje você só tem esse amor menor. Pedro,
aquele desejo de por ti darei a minha vida, ainda é apenas uma empolgação, ainda é apenas um desejo, e o amor ainda é defeituoso. Mas Pedro, vai chegar um dia que você vai ter todo esse amor por mim. Hoje você é jovem, Pedro, mas quando você for velho, aquele seu desejo de dar a sua vida por mim, vai acontecer, Pedro, e você vai me amar como eu mereço ser amado, como você deseja me amar, mas não consegue hoje, e que você desejou lá atrás, por ti eu darei a minha vida. Você vai fazer isso, Pedro. E a história nos conta, tanto Eusébio, como antes dele, citando Orígenes, que são pessoas, pais da igreja, que viveram próximos dessa época, contam que Pedro foi preso na época do imperador Nero, por volta do ano 64, 30 anos depois dessa conversa, mais ou menos. Pedro vai ser preso, vai receber uma condenação de ser crucificado como Jesus, e ele não foge. O Pedro que negou Jesus para uma serva, agora não vai negar Jesus diante de uma cruz. E dizem essas fontes que Pedro ainda disse: eu só quero pedir uma coisa, eu não sou digno de morrer como Jesus. Se vocês puderem, coloquem essa cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu mestre. E se cumpriu a palavra de Jesus, em João capítulo 21, versículo 18. Pedro, hoje você não tem todo aquele amor sacrificial, mas um dia você vai ter. Um dia isso vai acontecer. E o mesmo Pedro que chorou amargamente quando negou Jesus, é o Pedro que foi até o fim agora, com muito mais coerência com os seus desejos e as suas realizações. Eu queria dizer em nome de Jesus, que Deus está trabalhando na minha e na sua vida, que o Espírito Santo está agindo, que hoje nós encontramos contradições, mas tenha certeza, daqui a uns anos, essas contradições serão menores, cada vez menores, até que um dia elas sejam coerentes com o nosso Mestre. Tem um pregador, e com essa frase eu termino, ele disse assim: para cada vez que olhamos para nós, para cada vez que olhamos para nós mesmos, devemos olhar 10 vezes para Cristo, porque se pararmos olhando apenas para nós mesmos, como foi cantado, nós vamos acabar apenas como Pedro nas suas frustrações, na sua falência, na sua depressão consigo mesmo. Mas olhar para Cristo é saber que há em Cristo esperança para as nossas contradições, que não há em Cristo um descarte por causa das nossas contradições, mas que há um amor que por um tempo recebe as nossas imperfeições e começa um trabalho, começa a agir. Em nome de Jesus, se apega a este Cristo, se apega a este Jesus. Olhe para você mesmo, perceba as suas contradições, mas olhe 10 vezes para o nosso Jesus. Olhe 10 vezes e encontre no coração dele espaço para você, para mim, nas nossas contradições. Quem sabe você, por suas contradições, tem concluído como Pedro, que você já não faz mais parte do pacote, que você já não faz mais parte